Bem, pessoal, agora nós vamos iniciar a gravação para o YouTube, né, onde nós vamos deixar essa mensagem da nossa celebração para os irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. É um prazer a gente poder servir ao Senhor assim, não é? Como estava falando para vocês, nós temos um grupo de pessoas que nos acompanham, que são nossas ovelhas virtuais, né? Que tem abençoado muito a vida da gente, saber que elas existem, que elas estão nos acompanhando e que elas curtem aquilo que a gente faz. E isso nos estimula, né, a produzir mais. Então, a gente até pede quem tem sido abençoado por esse ministério, que curta a transmissão, que se inscreva no canal, que compartilhe essas mensagens nas suas redes sociais para a gente ampliar o nosso alcance o máximo que a gente puder. Porque é assim que a rede social funciona. Existe o tal do algoritmo que só pensa a partir dos cliques. Não tem jeito. Se a gente não provocar ele, nós não vamos alcançar resultados bons. Bom, você sabe que nós estamos numa série de mensagens e que vamos terminar hoje a última mensagem da série, que é sobre os verbos que o Novo Testamento tem para tratar sobre o cuidado. Eu me preocupei em saber como que a Bíblia fala, como que ela exerce uma linguagem sobre o cuidado. E eu me dei conta que a primeira coisa que ela faz é tratar o cuidado a partir de um verbo, o verbo cuidar. E esse verbo, quais as outras ações que ele desencadeia? Você deve lembrar das aulas de português na escolinha, a ilustre professorinha do seu tempo de escola, que ela dizia que o verbo é uma palavra que designa ação. Se o cuidado é uma ação, se o cuidado é uma prática, quais são as ações que estão interrelacionadas? Como que o Novo Testamento apresenta essas palavras? Que situações estão envolvidas nessas práticas, nessas ações que o Novo Testamento lembra que fala sobre o cuidado? Então nós já falamos sobre o servir, sobre o dar, sobre o solidarizar, sobre cooperar, e hoje vamos conhecer a última dessas palavras que eu selecionei. Existem outras, claro, nós já vimos aí nas referências muitas outras, mas essas que eu escolhi, as 5 que eu escolhi, mais a ideia do cuidar, englobam bem tudo aquilo que o Novo Testamento trata sobre essa prática, essa característica da vida cristã, que é de exercer cuidado. Eu estou convencido de que ser um cristão em ação no mundo é cuidar de alguém. Você só será um cristão significativo, um cristão que seja abençoado, se você abençoar alguém com a sua capacidade de cuidar dele. Ser cristão, servir a Cristo, seguir a Cristo é cuidar de alguém. Você precisa ter essa prática na sua vida. Hoje, então, vamos à nova palavra, que é a palavra acolher. Eu reparei que essa palavra está em alta hoje nos dias atuais. Inclusive, saiu um livro recentemente de alguns colegas de pesquisa na área social que fala sobre essa prática, a prática do acolhimento. E ela está presente em várias áreas de serviço social, não só na área da psicologia, mas também na área da ação social, na área das políticas públicas, na área das atividades comunitárias. Então, nós vamos conhecer um pouco. O Novo Testamento fala sobre acolher? Fala. E nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Eu escolhi um verso para nos acompanhar. Ele está em Mateus capítulo 10, verso 40. Você que tem aí a sua Bíblia, pode abrir, né? Ou então você que nos acompanha aqui, acompanha aí pela tela, né? O texto está aí na tela para todos acompanharem. Mateus capítulo 10, verso 40. Jesus diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim,
E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja que relação interessante de acolhimentos. Várias sequências de acolhimentos. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem acolhe vocês, acolhe a mim. E quem acolhe a mim, acolhe quem me enviou. Então, o ato de acolher, segundo Jesus, é realmente você abrir espaço para a ação divina, para que os propósitos de Deus se concretizem na vida da gente. Amém? Bom, Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. O que eu quero dizer para vocês? Acolher, meus irmãos e minhas irmãs, é um gesto de fraternidade cristã. Acolher é um ato que o cristão pode desenvolver. Ele tem como fazer isso. Acolher é um gesto de fraternidade cristã. De tal maneira que pessoas que se tornam capazes de acolher o outro, elas reconhecem no outro o rosto divino. Você, quando acolhe o outro na condição que ele é, você está abrindo espaço para olhar nele, para contemplar nele a centelha divina que já existe nele. Porque, afinal, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E mesmo aquela pessoa mais desamparada, mesmo aquele excluído da sociedade, mesmo aquela pessoa que está fora da convivência comum de que nós estamos acostumados, mesmo essas pessoas continuam mantendo a imagem e semelhança de Deus em si. A capacidade de acolher o outro cria o ambiente favorável para que possamos ver Jesus refletido em nossas relações. É como cristãos que nós conseguimos fazer isso. Jesus, ele apresentou o princípio do acolhimento, que se baseia no fato de que quanto mais acolhemos o Senhor em nossa vida, mais nos sentimos encorajados a acolher o outro em suas necessidades, em sua singularidade e em sua totalidade. É isso que Jesus ensina. O princípio do acolhimento de Jesus diz respeito à maneira como eu o acolho na minha vida. E pelo fato de eu acolhê-lo no meu coração, na minha mente, eu me torno apto para acolher as pessoas que necessitam de acolhida neste momento que nós estamos vivendo. A Bíblia trata desse assunto a partir de alguns verbos. Você não vai encontrar um verbo grego na Bíblia que fala exatamente a palavra acolher, que é a tradução direta. Mas a Bíblia ela tem dois verbos muito interessantes que se referem ao ato de acolher. A primeira é quando fala do hospedar, que é o verbo em grego dexomai. Bom, o grego não interessa nada para a gente aqui, mas é aquela atitude de recepcionar alguém, de receber uma visita em casa, de suportar alguém na casa da gente. Tipo, suportar um vizinho incômodo, ou então uma visita fora de hora. É isso que o verbo diz. É a capacidade da gente de tomar algo para nossa responsabilidade. Bom, já que está, fica. É algo que o dexomai quer dizer. Há um verbo que lembra isso, Marcos 10, capítulo 10, verso 15. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se você não forçar a barra de participar do reino de Deus e deixar e tomar posse do reino de Deus na sua vida, você não tem parte no reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus se alcança por esforço. Estreita é a porta e estreito é o caminho. Não existe caminho largo no reino de Deus. Então, esse ato de acolher o reino de Deus é como você acolher uma visita inoportuna, não avisada, aquela que você não gosta, que você adoraria
colocar a vassoura atrás da porta para que ela saia depressa. Vocês fazem essa superstição em casa? Eu nunca fiz isso não, tá, gente? Mas eu já sei de gente, cristãos, que são capazes de acreditar nessa superstição. O outro verbo, ele está mais suave, que fala da hospitalidade intencional, aquela que é combinada, que a pessoa é recebida como um convidado, que é o verbo xenizo. Esse verbo, ele está presente em Hebreus capítulo 13, verso 2, que diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, não esqueçam do acolhimento, não esqueçam de acolher alguém. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, você receber alguém na sua casa, você acolher alguém, dar acolhimento a alguém, pode estar acolhendo alguém muito importante para Deus, um mensageiro de Deus para a sua vida. Por isso que o ato da hospitalidade como um dom espiritual é muito importante na vida cristã. E isso diz respeito à acolhida. Então, são duas formas de acolhimento. Uma que não é muito agradável, que demanda um esforço da gente. E muitas vezes nós temos que contrariar até a nossa própria vontade para acolher alguém. A outra já é mais intencional, mais proposital, mais voltada para uma prática intencional de servir ao outro. Mas há uma outra palavra no Novo Testamento que fala um pouquinho dessa... Eu até coloquei aqui para a gente acompanhar, ó, são essas palavrinhas aí. E existe um substantivo que não é uma palavra de ação, mas indica um movimento, indica uma prática, que é o verbo filóxenos, que vai dar exatamente a palavra hospitalidade. Não é uma palavra de ação, mas é uma palavra que denota uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Acho que a ideia do sem reclamação é muito importante, né? Não reclame, por favor. Né? Vim aqui só tomar um café na sua casa. Amém, seja bem recebido, né? A gente não gosta muito de fazer visita. Uma das coisas que eu mais estranhei quando eu saí do interior, de pastorear em cidade do interior, e vim para a cidade grande, foi essa diferença. Porque no interior, eu ia na casa das pessoas sem avisar. E às vezes alguém até, poxa, pastor, não falou nada, eu ia fazer um bolo, ia fazer isso. Aí disse, não, eu quero pegar a ovelha no seu estado natural. Era a minha brincadeira, né? Porque eu fazia isso normalmente. A Solange até estranhou, mas você não avisou nada, não combinou. Aqui é assim, né? Na cidade as pessoas precisam ser avisadas. As pessoas têm que combinar a visita, porque você nem sempre sabe como é que a pessoa está em casa. Na roça não, no interior não, é bem diferente. E essa habilidade de acolher pessoas no nosso espaço e permitir que a pessoa entre na nossa vida de maneira que ela participe, é alguma coisa que nós precisamos aprender a fazer. É cristão fazer isso, é base da nossa vida cristã. Nós somos encorajados para que sejamos acolhedores, e isso está presente em toda a Bíblia. Eu vou narrar aqui, fazer uma observação aqui, em vários momentos em que a acolhida foi colocada como algo de grande valor na vida de muitas pessoas. Foi assim, por exemplo, na vida de Abraão. Ele acolheu 3 estrangeiros, e quando ele verificou quem eles eram, percebeu que eles eram mensageiros de Deus e foi abençoado por causa da visita e da acolhida a esses estrangeiros. Gênesis capítulo 18, versos 1 e 22. É o caso de Abigail. Davi mandou avisar ao marido dela, Nabal, vou atravessar a tua vinha, e você prepara alguma coisa aí que eu quero comer na tua casa. Avisou, né?
E o Nabal disse, não, você não vai, não deixo. Mas a Abigail era muito mais sábia e recebeu Davi às escondidas, preparou comida, pediu desculpa pelo marido e deu a acolhida a ele e a seus soldados. Só que Nabal veio a falecer e Abigail se tornou esposa de Davi. O que isso significa? Significa que acolher, gente, é algo que a gente precisa fazer porque a gente não sabe o futuro que a gente vai ter. A gente não sabe o que vem pela frente. Não dá para a gente viver isolado. Há um trecho da palavra de Deus lá em Romanos, em que Paulo exorta os crentes de Roma a que sejam acolhedores com os mais vulneráveis e fracos na fé. Ele diz, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Trate a eles com respeito. Jesus também experimentou o acolhimento durante o seu ministério. Ele tinha as suas casas de preferência, onde ele gostava de ir, porque ele sabia que seria bem recebido. Uma das casas onde Jesus gostava de estar era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele sabia que lá naquela casa ele seria bem acolhido. Lucas registra uma dessas visitas em que Jesus ia de vez em quando para descansar, para poder fazer uma pausa nas suas andanças, nas suas viagens. E o exemplo de Marta e Maria demonstram as diferentes formas em que nós podemos acolher Jesus na nossa vida. Você vai encontrar, por exemplo, Marta preocupada em preparar o alimento, cuidar da casa, fazer alguma coisa para receber bem a Jesus na infraestrutura da casa. E vai encontrar Maria, sentada aos pés de Jesus, procurando ouvir os seus ensinos. De um lado você tem Marta, que representa a acolhida em serviço, e de outro lado você tem Maria, que é o exemplo de contemplação. Enquanto Marta queria oferecer a melhor recepção, Maria queria aproveitar aquela oportunidade para aprender mais do Senhor. Jesus disse para elas, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Jesus não repreendeu a elas por suas escolhas, embora entendesse que aquele momento requeria muito mais uma atitude de contemplação, de gastar tempo junto com alguém que pode oferecer dados assim importantes para a nossa vida. Jesus não repreende a Marta. Jesus espera, porém, que a gente possa reconhecer qual é a atitude necessária para cada momento. Como que a gente pode acolher bem Jesus na nossa vida? Às vezes precisamos ser como Marta, preparando todas as coisas. Às vezes podemos ser como Maria, sentada aos pés de Jesus para poder ouvi-lo. Marta havia exagerado em sua preocupação em oferecer a melhor acolhida, dedicando-se ao serviço doméstico. Porém, Jesus espera que possamos acolher a sua palavra, seu ensino, sua presença em nossa vida. Enquanto uma estava agitada, a outra nutria a sua alma. Então a gente vê que o acolhimento é algo imprescindível para a nossa vida. Sempre estamos fazendo isso. Hoje, na vida social, nós encontramos a prática do acolhimento até mesmo nas instituições sociais. O acolhimento é atualmente uma prática voltada para o cuidado com famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Existem programas institucionais para a acolhida de menores, mulheres e idosos vítimas de violência, programas sociais para acolher grupos em situação de migração e até pessoas que precisam de reinserção na vida social, pessoas que saíram de longos tratamentos ou de longo período de privação de liberdade, que precisam ser reintegrados à vida social
e existem programas de acolhimento para todas essas pessoas. A prática do acolhimento se tornou uma política pública importante nos nossos dias atuais. A minha questão hoje é o seguinte: esse modelo contemporâneo de acolhimento que chama a gente a pensar nas pessoas mais vulneráveis, nas pessoas que precisam de ajuda, essa realidade de hoje nos lembra que precisamos trabalhar para a construção de uma sociedade que seja mais inclusiva. Quando a gente fala de acolhimento, estamos falando de inclusão. Estamos falando de oportunidades iguais para todos e todas, de que as pessoas possam viver a sua vida dentro de um mundo em que todos e todas tenham oportunidades, sejam inseridos dentro da própria vida social. A pergunta é: como podemos fazer isso como cristãos? Como que a gente pode mudar essa mentalidade? Começando a mudar a gente, a maneira como a gente lida com as nossas próprias situações em que estamos diante de pessoas vulneráveis. Eu anotei 3 atitudes. Estou lembrando aqui do Vixson, né? Que falava do sermão de 3 pontos. Ele percebeu direitinho. E na semana passada faleceu o meu professor que me ensinou isso, o professor Jerry Stanley Key. Até coloquei uma notícia lá na rede social da tristeza, né? O momento que eu vivi. Ele foi um grande professor no seminário. Ele ensinou não só a preparar sermão, mas a viver o Evangelho. E uma das coisas que ele dizia muito era de que o sermão primeiro tem que falar ao coração da gente. A estrutura não quer dizer absolutamente nada, mas ele primeiro tem que falar ao coração da gente. Primeiro Deus tem que falar conosco, para depois a gente organizar as estruturas para que Deus possa falar com alguém, né? E a minha responsabilidade é fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível para facilitar. Eu sou um facilitador disso. E o sermão de 3 pontos ficou para a história, né? Quem foi aluno do Jerry Key prega sermão de 3 pontos com os pés nas costas, né? Já olha o texto bíblico, já vê 3 pontos certinho ali, homiléticos, arrumadinhos para poder pregar. E eu preparei 3 pontos sobre como nós podemos nos tornar acolhedores. Primeira coisa que a gente pode fazer, a primeira coisa é fazer o bem, sempre. Quer acolher alguém e você não sabe como, faça o bem. Seja uma pessoa bondosa. Exerça o cuidado com o outro. Se importe com a necessidade do outro. O cuidado com o outro só é possível em um ambiente acolhedor e de comunhão. Você só vai conseguir fazer o bem para alguém se você o acolher. Não há como conviver, por exemplo, conviver bem em um ambiente onde há maldade e ódio. Você não vai conseguir viver bem. Fazer o bem resulta sempre em confiança. E se há confiança, há acolhimento. O livro de Atos conta o episódio em que os marinheiros do navio em que Paulo estava viajando para Roma naufragou. E os náufragos foram acabar na ilha de Malta. E Lucas diz que as pessoas desta ilha trataram aos náufragos com bondade. Fizeram o bem. Paulo, que estava ali no meio, ele percebeu que aquele foi um gesto de extraordinária bondade dos habitantes da ilha. Ninguém conhecia ninguém. Eram estrangeiros que estavam ali chegando, mas os moradores de Malta ofereceram o melhor cuidado que eles podiam oferecer naquele momento. Olha como Lucas registra essa passagem. Os habitantes da ilha mostraram
extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Atos 28, 2. Interessante que a gravação vai sair com esse fundo musical, tá, gente? Não tem problema nenhum. Segunda atitude, tomar a iniciativa de se colocar a serviço do outro. Talvez uma das coisas mais difíceis da gente fazer, a gente colocar a nossa vida à disposição do outro. A vida cristã, ela é marcada pelo serviço, por essa maneira da gente servir a alguém. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Se alguém quiser ser importante, tem que aprender a ser servo. É dessa maneira que a gente aprende a exercer a nossa missão como cristãos no mundo. A nova vida em Cristo nos torna pessoas mais acolhedoras, pois desperta em nós o desejo de colocar a vida inteira a serviço do outro. Encontrar-se com Cristo desperta a nossa vontade de servir alguém. Tem um exemplo no Novo Testamento. É o exemplo de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, um tecido valioso, e ela saía da sua cidade para vender na cidade de Filipos. E ela ali tinha a sua vida, ela tinha toda a sua família ali estabelecida naquela cidade. E ela, quando viu a pregação do Evangelho, sentiu-se atraída pelo poder do Espírito Santo e entregou sua vida a Jesus. Ela e toda a sua família foram batizadas. E quando toda a família foi batizada, quando todos foram batizados, ela se prontificou a acolher a Paulo e toda a equipe missionária em sua casa. Ninguém pediu nada a ela. Ela sentiu o desejo de fazer isso. Paulo tentou dizer que não era necessário. Ele tentou mostrar para ela, mas eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso, porque eu me sinto chamada por Deus para abençoar a vida de vocês, porque eu encontrei a Cristo e agora quero servir a quem me trouxe essa mensagem. Olha, é algo impressionante como isso moveu o coração daquela mulher. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Eu agora sou uma nova criatura. Quero servir. Quero ser como vocês. Quero que vocês tomem parte da minha vida pessoal. E a terceira atitude, é servir de exemplo para as pessoas da nossa comunidade de fé. São poucas pessoas na igreja que exercem o acolhimento. Pouquíssimas pessoas que aprenderam esse dom, Me lembro que nossa igreja recebeu uma equipe, uma das igrejas que eu pastoreava, recebeu uma equipe de visitantes da Outra América. E eles vieram para evangelizar, vieram ajudar a nossa igreja no trabalho de evangelização. Então nós precisávamos espalhar as pessoas pelas casas. Não era um grupo grande, nós precisávamos de 5 casas, numa igreja de 400 membros. E como foi difícil encontrar as 5 casas. Porque as pessoas não estavam acostumadas a colocarem as suas vidas a serviço do acolhimento. Acolher alguém que vai pregar o evangelho na sua cidade. Isso é um problema? A Bíblia trata disso? Sim. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, escreveu uma carta a um crente chamado Gaio. Já ouviu falar dessa pessoa? Ninguém sabe de onde, que igreja que ele era, mas Gaio era um presbítero. E essa carta elogiava o seu esforço em oferecer hospitalidade com seus recursos e bens às pessoas que serviam o evangelho. Sua atitude era notável
porque ele acolhia a todas as pessoas que iriam pregar ali na cidade, na região deles, para poder trazer a mensagem do Evangelho. Ele acolhia essas pessoas em sua casa como um dom da vida deles. Essa atitude era diferente de um outro. Tinha um outro membro da igreja que fazia exatamente o contrário do Gaio. O nome dele era Diótrefes. E acho que João escreve o nome dele para ninguém esquecer esse mau exemplo. Diótrefes era um líder da igreja que só pensava em sua projeção. E ele não permitia que ninguém da igreja acolhesse visitantes em sua casa. E mais, se alguém fizesse isso, ele excluía da igreja, ele expulsava da igreja se alguém acolhesse um visitante na sua casa. Então, além de não praticar o acolhimento, Diótrefes expulsava da igreja quem se preocupava com isso. O exemplo de Gaio ficou marcado para todos nós até os dias de hoje. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ou seja, quem acolhe o outro, coopera para o bem do outro, para aquilo que ele veio fazer, para aquilo que ele está proposto a fazer. Para a gente terminar essa reflexão, a gente precisa pensar o seguinte: nós começamos a pensar na ação de Jesus. Jesus dizendo: quem me acolhe, ou quem acolhe vocês, me acolhe. E quem me acolhe, acolhe o Pai. Foi isso que Jesus ensinou. Há uma relação, há uma inter-relação de acolhimentos quando nós praticamos essa atitude acolhedora. A atitude acolhedora faz uma grande diferença em nossa maneira de viver no mundo. Da mesma forma como o Senhor nos acolhe como somos, nós também somos interpelados a acolher o outro como ele é. Acolher é uma das formas de exercer o cuidado como expressão de amor e de bondade. Guardem com vocês esse conselho de Hebreus, capítulo 10, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de podermos colocar a nossa vida à disposição. Ensina-nos, ó Deus, a sermos mais hospitaleiros, mais acolhedores, a nos importarmos pela necessidade do outro. Que nós possamos, ó Deus, ser uma inspiração para as pessoas que convivem conosco, de atitudes acolhedoras tão necessárias para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos, então, chegando ao final da nossa meditação e quero agradecer a companhia dos nossos amigos na internet. Vamos encerrar a nossa gravação e continuarmos nossa reunião aqui. Vamos ter a ceia do Senhor, vamos ter o nosso momento de comunhão aqui. Até a próxima!